Qual será o rumo da sua relação e como lidar com os fatos a dois? Saberemos disso olhando aqui para as nossas cartas logo depois da vinheta. Vem comigo! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos começando juntos mais essa leitura no canal e dessa vez a gente vai bater esse papo se olhando assim, do início ao fim do vídeo. Então eu não vou virar a câmera para a mesa, a gente vai ter essa conversa e eu vou mostrando as cartas assim para vocês, tá? Antes de começarmos, se inscreve aí no canal já para garantir a sua participação. Estou aqui todos os dias, então ativa o sininho também para não perder nada. E deixa o seu like. Tem um Instagram ainda, lunaçãoesoterismo.tarô, onde eu geralmente compartilho tudo o que acontece aqui no canal. Mais chance de você saber, beleza? Então olha só, para participar dessa leitura comigo, onde eu vou abrir tarô e baralho cigano, para mostrar então o rumo da sua relação, né? Como ficam as coisas a dois e como lidar com as situações a dois. Então é uma leitura que envolve previsão e aconselhamento também. E para você participar, você vai escolher um dos quadrinhos aqui, ó, que vai ficar aqui enquanto eu faço a leitura. Então você vai escolher o Ganesha ou vai escolher a Lua. Sente o que a sua intuição aí te aponta, pausa o vídeo se você precisar de um tempo maior para se concentrar. Eu já vou começar partindo pelo Ganesha. Vai ser a nossa primeira escolha, tá? Então vai ficar aqui o nosso Ganeshão, beleza? E aí a Lua vem na sequência. Bora lá, saber do rumo da sua relação e como lidar com os fatos a dois. Até mesmo se as cartas estiverem mostrando um rumo meio complicado, a gente já aproveita a parte de aconselhamento para entender como lidar com as situações e prevenir problemas. Sacou? É a nossa sacada aqui. Então mentaliza aí o seu ser de luz, o seu ser de cruz, a sua criatura das trevas, seja seja quem for, né? A pessoa de quem você gosta aí, cada um sabe o que melhor se adequa. Então vamos começar pelo tarô. 2 de paus, Sol, olha aí. 4 de espadas, o enforcado, 7 de copas e rainha de espadas. Então, o que as nossas cartas do tarô estão mostrando aqui? É o seguinte, eu vejo boas energias no caminho, então entre você e a pessoa que você está mentalizando aí, uma relação que tem espaço então para evoluir bem, né, para progredir numa boa, tem caminho, beleza? Com a energia do Sol. Pensando em um rumo da relação, vem esse tipo de energia, sem dúvida vai mostrar algo pra gente que vale a pena ser vivido. Com felicidade, com realizações a dois, com transparência, sabe? Uma comunicação que pode fluir melhor, porque é a iluminação do Sol clareando aquilo que está escuro. Então, de repente, onde há desconfianças, esse tipo de coisa, vejo assuntos sendo tratados de uma maneira mais aberta, mais transparente entre vocês. Isso é importante. E vejo essa condição podendo proporcionar uma trégua, onde desconfianças de repente andam atrapalhando, tá? Vejo vocês numa boa, aqui encontrando mais harmonia para se conviver, superando dores, ressentimentos, mágoas, conflitos, tá? Vocês ficando numa boa nessa energia aqui do 4 de espadas, que eu acho que é muito bom. Temos esse 2 de paus indicando grandes possibilidades para uma relação, tá? Muito pode evoluir e há diferentes rumos que uma relação pode tomar aqui. Então isso mostra para nós alternativas que podem existir para que uma relação seja conduzida. Então eu estou vendo um caminho muito interessante de entendimento de possibilidades a dois aqui. O tarot está mostrando também uma parte que pode atrapalhar, que é a das expectativas. Então, muita calma nessa hora, não desenhar demais, não querer elaborar demais. Ah, será que é a pessoa da minha vida, né? É quem está no meu destino, é com quem eu vou viver até morrer. Calma, né? Para que querer saber de tanta coisa lá para frente? A vida está acontecendo agora.
né? Então, se vai ser a pessoa que vai passar o resto dos seus dias com você ou não vai, você vai ter tempo para descobrir isso, né? Vai vivendo o dia de hoje, aproveita o que dá para fazer agora. Então, trazer a situação mais para o presente e não entrar muito num processo de expectativas, de idealizar demais, que é onde nós temos esses 7 de copas aqui, tá? Mostrando que se a coisa for por aí, então algumas decepções podem acabar rolando, tá? Por quê? A ideia de expectativas não correspondidas, mas para que expectativas não sejam correspondidas, significa que elas já foram criadas, certo? E se elas não forem criadas, poupamos decepção. Eu estou falando de uma relação, então, que vai dar errado e é melhor você não esperar nada disso? Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou mostrando um caminho que vale a pena, de grandes possibilidades a dois, de uma relação que pode ser, sim, bem sucedida com a energia do Sol, tá? A questão é, o quão longe vão as nossas expectativas? A gente pode querer colocar assim um negócio grandioso demais, onde, né? E não é com tanta polpa assim, sabe? Aí é que tá. Às vezes a gente faz um desenho mental assim, coloca um monte de brilho, um monte de negócio. E não é para tanto, isso não significa ser ruim. Pode ser muito bom, inclusive, tá? A questão é, cuidado com essa coisa de se criar expectativas. Temos a rainha de espadas, exatamente na mesma linha do tarô aqui, que pede, ó, a mãozinha ali da rainha, ó, né? Uma linha mais reta para se seguir, foco, prioridade, ideias no lugar, estratégia para viver, mas da energia de se levar também as coisas mais pela razão do que se emocionar demais, né? Porque emocionar demais vai levar muito para o campo justamente das expectativas, que é onde a gente vê de repente um esperar demais do outro com determinadas atitudes que às vezes não vão acontecer e tudo bem se não acontecerem. O problema é se esperar demais que uma determinada situação aconteça, que a pessoa faça tal coisa. E daí, se não fizer, não significa prejudicar a relação. Então, assim, se desprenda dessa parte, né? De querer que seja de uma tal maneira. Até estava conversando a respeito disso mais cedo, hoje ainda, hoje mesmo. Um grande erro que muitas pessoas cometem é esse, querer determinar como vai ser a vida, ao invés de viver. E a vida é feita para se viver e não para a gente querer controlar, né? Cada acontecimento, cada fato. É lidar com o que está acontecendo e participar disso. Então, com todas essas orientações do tarô que estão mostrando, portanto, como lidar com o que ocorre a dois, temos sim uma relação que encontra espaço aqui para fluir muito bem. Essa rainha de espadas está mostrando algo que pode ser levado a sério a dois. Então, não estou falando também de falta de comprometimento, não. Estou mostrando aqui com essa carta que pode haver, sim, uma correspondência muito grande entre vocês, caso o que você queira seja uma relação séria, um compromisso mesmo, né? Então, é alguém que vai se colocar adequadamente nessa condição para viver com você? Sim. O cuidado é com as expectativas, desenhar demais, sabe? Porque aí você começa a alimentar sonhos e colocar placas de neon, sabe? Então é disso que eu tô falando, é pé no chão e vamos vivendo, né? Tem alguém ao seu lado bacana para isso aqui, tá? Pessoas separadas, rumo da relação, afastamento, relacionamento que esfriou, tem chance de um resgate, de uma reaproximação aqui? Sim, exatamente pela energia do Sol, pelas cartas da parte de cima aqui, né? Que eu mostrei para você primeiro. Vou pegar aqui, ó. Então, a energia do Sol, que mostra um caminho de realizações a dois, de grandes possibilidades que também estão aqui no 2 de paus, indicando diferentes direções que se pode seguir. Tudo depende, né, de apontar para uma direção e tudo bem, vamos arriscar. Queremos viver isso daqui, vamos arriscar, vamos lá, vamos se jogar, né? Eu acho que isso é importante também para você, com ele ou com ela, não ficar buscando garantias para o que se queira viver. Vai ter gente que fala, ah, mas eu preciso disso. Olha, viver é se arriscar, né? Então, aquela história que eu tenho falado, a piscina tá lá, vai lá e pula, não vai só com o pezinho na bordinha, né? Não seja essa pessoa, não seja o bordinha, não seja a bordinha. Vai lá e pula, mete a cabeça na água lá.
Só cuidado para não dar uma barrigada, né? Mergulha direitinho lá na piscina e vai curtir o seu nado ali, beleza? Sem essa de bordinha, pezinho para ver se tá gelado. Vai que vai. É a vida, né? É viver. Então, tô percebendo caminhos interessantes, inclusive para reconciliação, para reaproximação, essa carta que vem indicar, de repente, uma trégua nos conflitos, nos desentendimentos, nas brigas, nos barracos a dois aí, né? Então, sim, o tarô está indicando um rumo bem interessante para a relação e vieram ideias importantes aqui também para nós, apontando como lidar com os fatos a dois, né? Baralho cigano agora. Deck da Santa Sara, tá na mão, vamos nessa, você que segue comigo aqui na primeira leitura da mesa com o nosso Ganeshão, né? Vamos lá. E as cartas para você serão: carta do homem, a foice, o cachorro, navio, a casa e a âncora. Bom, então o que nós temos aqui? Bom, para falar do rumo da relação veio uma carta pessoal, isso já indica, então, a pessoa que você está mentalizando aí no seu caminho, né? Te acompanhando. Então, nós vemos uma sequência a dois, de fato, tá? A foice que veio aqui, ela vem mostrar uma melhoria no meu entendimento. Por quê? A foice você vai pensar em corte, mas sempre tenho reforçado ultimamente aqui no canal. Não sejamos leitores de palavras-chave das cartas, beleza? Não seja essa pessoa que olha para a carta e pensa em palavra-chave e não aprofunda. Não sejamos bordinhas da vida, né? Nós somos mergulhadores e não só pezinho na borda da água para ver se está frio. A gente é do tipo que vai e mergulha, você que está comigo aqui do Lunação Esoterismo, né? Porque você que está comigo, você sabe que o buraco é mais embaixo para a gente pesquisar de qualquer tipo de assunto aqui nesse canal, que a gente vai com profundidade, né? Então, não somos leitores de palavras-chave. Assim, a foice indica o quê? Uma ideia de lapidação, de melhora, de atitudes erradas que precisam parar de acontecer. Isso também deve ser cortado. Aliás, isso é desejável que seja cortado, certo? Certo. Então, é o que nós estamos vendo aqui, tá? Então, é a pessoa de quem você gosta, é o ser de luz aí, o ser de cruz, ou criatura da... ou criatura das trevas, né? Aí é o seu critério, qual é a designação que melhor se encaixa na pessoa que você está mentalizando. É o anjinho ou é o capetinha, né? Enfim, se melhorando, tá? As pessoas mudam, Leandro? Mudam, é claro, as pessoas podem se melhorar. O erro que a gente comete é o de querer que as pessoas se transformem por nossa causa. Ah, fulano é meio assim e tal, mas eu tenho certeza que vai mudar com o tempo, né? Eu vou fazer ele mudar, eu vou fazer ela mudar. Não vai, gente. As pessoas são como são, tá? Não espere que alguém se transforme, mas sim, as pessoas podem se melhorar, eu posso me melhorar, você pode se melhorar. Você, né? Então, nós podemos tirar da nossa frente, do nosso caminho, aquilo que está atrapalhando a nossa fluidez pela vida. Então, disso se trata. Eu vejo essa foice aqui sendo trabalhada, então, entre vocês, tirando aí alguns entulhos do caminho, e isso abre mais espaço para vocês viverem, porque as cartas seguintes que vieram na sua leitura pelo baralho cigano apontam justamente isso. Mais companheirismo, tá? Já comecei com uma carta pessoal indicando, né? Então a presença da pessoa que você mentalizou na sequência de vida com você, então com o cachorro, mais de companheirismo, de uma vida mais compartilhada. E vejo aqui nas cartas de baixo, olha só, aqui elas vêm ao contrário, né? Como abrem na mesa e como eu vou mostrar para você. Então, vou te mostrar na sequência que eu quero que você veja, que é assim. O navio apontando para uma energia de mudança entre vocês. E as coisas pegam um rumo que é positivo ou que é negativo a partir dessa mudança. É positivo, por quê? Eu vejo aqui na carta da casa vocês com uma grande possibilidade de se firmarem com a casa e a âncora. A casa vem
as afinidades que vocês têm, a sensação de familiaridade, de acolhimento juntos. Várias vezes eu falo assim, quando abre essa carta da casa, a forma como nós somos compreendidos, e aí tem uma determinada pessoa que nos compreende como ninguém. Então é esse tipo de situação rolando entre vocês, certo? Com a âncora, que é estabilidade, que é segurança emocional. Então isso daqui apontando no rumo da relação entre vocês. E olha que legal, né? O navio com a âncora. Então nós temos aqui a energia dos mares, nós temos proteção espiritual aqui de Iemanjá da linha dos marinheiros, amparando a sequência de um relacionamento aí com a pessoa que você mentalizou, né? Então, o baralho cigano mostra rumos interessantes. E sobre como lidar com fatos a dois, eu vou pegar como lição para você essa carta da foice. Exatamente no sentido de se aparar arestas. Eu acho que é assim, ao prezar por uma convivência, as duas partes precisam olhar para si e enxergar onde devem se melhorar, né? Então, a gente não pode também ser a pessoa que só vai apontar o dedo. Ah, ele não presta, ela não presta, não sei o quê, né? A gente só fica assim. E esse dedo nunca volta para cá, né? E eu, será que nunca estou errado? É só outra pessoa que é o traste, que não presta, que não sei o quê. Eu posso ter também os meus erros, as minhas falhas, que muitas vezes são situações que irritam a outra pessoa e a forma como a outra pessoa age é reação às minhas atitudes. Então, essa foice, eu acho que no que diz respeito ao que o baralho cigano está nos mostrando, falando da maneira de como lidar com os fatos a dois, é cada um precisando olhar para si e onde se melhorar. Então, eu falei disso, né? De melhorias da parte dele ou dela com você, e eu acho que essa carta é um convite também para você ver onde você pode se melhorar, que tipo de atitudes precisam ser diferentes também, né? Afinal, isso tem que ser via de mão dupla, certo? Mas o rumo da relação, vimos que é muito bom, vimos aqui cartas que apontam bastante para uma energia onde vocês, então, se firmam juntos ou, né, seguem firmes juntos aí, tá? Estabilidade, segurança e carta da âncora, assim como a rainha de espadas lá no tarot já mostrou, as coisas sendo levadas a sério, comprometimento, a âncora também, tá? Porque a âncora não é aventura, é chegar e querer ficar. Então, é se aproveitar uma experiência ao máximo a partir dessa vibração. Tem muito de sossegar, é aqui que eu quero permanecer, beleza? Então, isso está rolando entre vocês. Muito bom. Então, essa foi a leitura. Vimos os rumos da relação, vimos, portanto, grandes perspectivas a dois e também, né, veio bastante orientação para se entender como lidar com o relacionamento, como conduzir melhor as coisas a dois, especialmente o tarô, né? Sempre eu acho que de uma forma mais otimizada nos traz essas instruções em relação ao baralho cigano. Por isso que eu trouxe os dois aqui, né? Leitura de tarô e baralho cigano, a gente extrai o melhor de cada um para nós. Beleza? Então deixa o like se for importante para você. Vamos interagir nos comentários, aguardo você me dizer aí como essa leitura te beneficiou, como te ajudou a entender alguns pontos, te trouxe uma certa calma, você que achou que a sua vaca tinha ido para o brejo, né? Então viu aqui, sim, uma relação que tem muito espaço para se salvar, para as coisas continuarem fluindo bem a dois. Se você está em uma relação que está tranquila, mas você só queria realmente poder ter um entendimento do caminho que vem por aí, então vimos, né, um rumo interessante, o que mostra bastante de compatibilidade e tal. Muito espaço aqui para o que vale a pena. Beleza? Fica aquela ideia do cuidado com expectativas. Veja o quanto vai desenhar. Viva, né? Não fica criando, elaborando. Viva. Beleza? Like e comenta aí para mim. Deixa o seu like, comenta como você se sentiu com essa leitura. Quero ver o que você tem a dizer. Agora a gente substitui, então, né? Fizemos a leitura aqui para o nosso Ganesha. E eu falei que a segunda opção, dessa vez, então, não é com pedrinhas, porque eu não estou mostrando a mesa. É com quadro, né? E aí, agora é a leitura para quem escolheu a Lua, que vai nos acompanhar aqui. Na segunda abertura de cartas, então, vamos lá.
Você que vem comigo nessa hora. Bora, bora, bora. Qual é o rumo da relação aí, o rumo da sua relação e como lidar com os fatos a dois? Vamos nessa. Muito bom, tá embaralhado, tô cortando aqui o nosso deck, vamos às suas cartas. Olha aí o rumo da relação de casalzinho. Dois de copas, dois de ouros, um casal que faz um malabarismo, um casal que tem uma malemolência. Olha aí. Vamos sorrir porque chorar entope o nariz. Você sabe, né? Você sabe, você que tá aqui no canal sempre comigo conhece essa frase. Vamos sorrir porque chorar entope o nariz, além de borrar sua maquiagem, você mulher, né? Então não deixa nada de choro, vamos sorrir, né? E aí, olha isso, sacerdotisa, 5 de ouros. Opa, já vou explicar. Rei de paus aqui e cavaleiro de espadas. Muito bem, então vamos nessa. Rumo da sua relação. Você foi vendo enquanto eu colocava as cartas e aqui eu te mostro, né, tudo o que acontece. Nesse canal você não fica sem entender o que está rolando na leitura. Nossa, mas que carta que apareceu ali? Mas de onde veio isso que está sendo falado? Aqui eu te mostro a carta e te mostro de onde eu estou tirando cada ideia que eu te passo. Isso te passa segurança, porque você entende que eu de fato estou fazendo uma leitura de tarô, uma leitura de baralho cigano para você. Não estou inventando coisas. Como você vê gente fazer por aí. Então, se liga, hein? Olha só. Dois, né? 10 de copas é boa, né? 2 de copas, eu falei. É energia de união, é energia de relacionamento. Então, a gente está aqui para compreender o rumo da relação. E já vem essa carta mostrando, então, o quê? Uma sequência a 2. Beleza? Olha só. O tarô já está mostrando. Você e ele, ou você e ela, continuando a participar da vida juntos, uma sequência ou uma reaproximação, dependendo do seu caso aí, tá? O 2 de ouros, quando eu brinquei aqui, então, né, um casal na malemolência, é mais ou menos isso, porque é o jogo de cintura, é o equilíbrio para lidar com a vida, jogo de cintura, a arte, né, de coordenar as coisas que acontecem e não deixar problemas de fora atrapalharem na relação. Vejo vocês pegando esse rumo de se equilibrar, de equilibrar mais o relacionamento, o que favorece uma continuidade, tá? Ou uma reaproximação. Isso é muito legal e eu vejo essas situações gerando estabilidade entre vocês. A sacerdotisa é uma energia muito estável, tá? Então, isso mostra uma união firme, tá? Isso mostra vocês aqui se aprofundando juntos, mais coragem de viver um sentimento com todo o seu potencial, pagando para ver, sem medo de sofrer, tá? Então, assim, nós aqui nesse canal, a gente curte ser mergulhador, certo? A gente não é do tipo que, o que eu tenho falado esses dias, né? Muito. Tem a piscina lá na frente. Nós somos do tipo que vai lá e mergulha. Nós não somos a pessoa que vai só molhar o pezinho para ver se a água tá boa, né? Nós não somos bordinhas aqui, né? Só pezinho na borda. A gente vai lá e pum, a gente pula na água. Sem barrigada, né? Um mergulho direito ali. E a sacerdotisa é isso, tá? É profundidade, é mergulhar, é viver um sentimento, buscar experiências mais profundas mesmo. Então vejo vocês firmes, lado a lado, pensando em um rumo da relação, energia de estabilidade e de grandes aprendizados a dois também, porque a sacerdotisa também é sobre isso, tá? Aí a gente veio para esses 5 de ouros aqui na parte de baixo, né, que vai mostrar que tipo de situação. Então nem tudo é perfeito também, porque você está vendo a sua leitura, opa, né, 2 de copas, energia de união, de reaproximação, malemolência, estabilidade, né, profundidade, nada de bordinha, sim, tudo isso. Mas também, né, tem uns percalços aqui nesses 5 de ouros, olha só.
Onde aparece o quê? Alguma briga, algum desentendimento, um não concorda com o outro, então fica aquela sensação de prejuízo, tá? De um dia que poderia ser melhor e acabou e terminou ruim, né? Começou promissor, terminou ruim. Vejo dias assim, então, também entre vocês, a sensação de prejuízo aqui, ó. Mas isso não atrapalhando uma sequência da relação, sabe por quê? Vem o rei de paus aqui, que é um grande sábio, tá? Então eu vejo vocês tendo maturidade para contornar esses momentos aqui de dificuldade, de desentendimentos, quando um discorda do outro e tal, né? Sempre se conseguindo contornar e nunca um falando besteira pro outro assim de um modo que é fora de controle e que destrói um clima, né? Se acaba com qualquer possibilidade de seguirem uma relação. Não vejo a vaca indo pro brejo desse jeito entre vocês não, tá? Vejo muito podendo ser controlado, inclusive, lembra do que eu falei? A gente está observando o rumo da relação, é uma leitura então de previsão e de aconselhamento, e com esse olhar para o futuro, a gente já começa a se preparar para lidar melhor com alguns fatos. Então a gente já está vendo momentos onde vocês podem acabar discordando e tal. Então assim, isso já serve para se preparar também, né? Começou a bater um clima meio estranho e tal, não paga muito para ver. Não vai bater de frente nessa hora. É a sabedoria do rei de paus, a experiência do rei de paus. Sei como conduzir esse momento aqui, sei como prevenir um problema. Então eu vejo muito desse caminho entre vocês. E aí as coisas sendo sempre bem contornadas. Nunca uma vaca que vai pro brejo e afunda lá, tá? Então isso é muito legal de a gente ter aqui verificado, considerando o rumo da relação, né? Essas cartas mostram ainda, junto com o 2 de copas, que já simboliza para a gente, então, uma ideia de reaproximação entre pessoas distantes nessa hora, os problemas contornados aqui, tá? Então, onde vocês ficaram, talvez onde vocês estão nesse momento, no prejuízo, conseguindo contornar o rei de paus. Então, um momento de se colocar as ideias mais no lugar e se tratar do que precisa da maneira como se deve, tá? Vejo também essa questão entre vocês e esse, assim, esse fato aqui que a gente está observando ajuda muito uma relação a continuar fluindo na energia desse cavaleiro de espadas, e aqui eu vejo uma questão de reciprocidade, de um também fazer jus para se manter a companhia do outro, ou seja, aqui eu vejo uma questão de postura ativa, tá? Para as atitudes corretas e não omissão. O rei de espadas vai buscar, tá pronto, tá disposto a lutar para conquistar, para manter uma conquista, né? Então assim, não temos omissão nessa carta e eu acho que isso é legal. Também na parte de orientação, esse rei de espadas vem mostrar um elemento que pode ser importante agora. Assim, quem procura quem? De repente, cada um de um lado. Ah, não sei se eu vou lá falar com ele. Ah, não sei se eu vou lá falar com ela e tal. Vai, pega e vai, né? Cavaleiro de espadas. Se alguém tem que dar um passo, não espera. Dá esse passo. Seja essa pessoa, beleza? Pode ser também, né, uma orientação, um conselho do tarô, considerando como lidar com os fatos a dois. Se tá esse climão meio esquisito, vale a pena agora se tentar conversar? Estamos vendo o caminho para entendimento, não estamos? Então, entendemos que vale a pena. Lembrando que a gente está em uma leitura aberta, coletiva, tá? Então, é perfeitamente natural que qualquer leitura feita em qualquer canal do YouTube não vai tratar exatamente da situação de todas as pessoas, né? Portanto, sinta como flui essa situação para você. Se você está vivendo agora um problema com ele ou com ela, se há um afastamento e se está nessa questão mesmo que eu estava exemplificando aqui, cada um no canto e quem vai falar, né? Faça isso se você sentir confiança para isso também. Se você achar que cabe no seu contexto. Porque senão, depois, se você achar que não tem nada a ver, e aí você vai só porque o tarô falou, aí você vai lá e quebra a cara, depois você vem aqui me xingar, né? Foi culpa do Leandro, tá vendo? Fui lá, não devia ter ido. Fui lá só para tomar porrada. Então, né, sente.
é importante essa sua parte também. As leituras no YouTube são abertas e você sempre tem uma escolha de pedrinha para direcionar a sua melhor mensagem da mesa, como eu várias vezes tenho falado. Nesse caso, você teve uma escolha de um quadrinho aqui, né? Então, você está participando da leitura como eu coloquei a segunda abertura de cartas da mesa com a Lua. A primeira abertura foi com Ganesha. Então, se você escolheu essa Lua, não é por acaso, não existe acaso em leituras de tarô, é sincronicidade, né? Ou seja, essa já era a leitura mais adequada para você. Você está ouvindo aquilo que você mais precisava ouvir. Mas mesmo assim, lembra que você está no YouTube, não é a sua consulta particular pela qual você pagou e nananã, né? Então, é você procurando sentir também quanto essas palavras se conectam com a sua realidade aí para você tomar ou deixar de tomar atitudes, certas atitudes. Beleza? Então no tarô nós temos essas questões. De qualquer maneira, vimos as cartas apontar para um rumo muito interessante, de grandes possibilidades a dois. Uma energia estável, de união, de equilíbrio, de problemas contornados e de uma busca, tá? De um movimento. A gente vê nesse Cavaleiro de Espadas também o oposto do que seria uma situação estagnada entre vocês, tá? Ou seja, estamos falando de oportunidades ou de mais oportunidades a dois, tá? Vamos olhar o baralho cigano agora para você. Continuando a ver rumo da relação e como lidar com os fatos. A parte também de aconselhamento e orientação. Suas cartas pelo baralho cigano são a âncora, a primeira, a foice, duas cartas que já estavam na primeira leitura. Tem carta que se repete mesmo e é normal, porque isso significa uma energia muito presente da mesa neste momento. Livro, caixão, raposa e cavaleiro, tá? Então, o que que nós temos? Veio foice e veio caixão na sua leitura. Aí você pensa assim, é corte, é término. Não somos leitores de palavras-chave, tá? Nesse canal. Somos pessoas que gostam de se aprofundar, de fazer leituras com contexto, entendendo as cartas em um cenário geral, tá? Então, cuidado com essa coisa de ler palavra-chave ou de só ficar com palavra-chave das cartas na cabeça, tá bom, gente? A sua carta envolveu aqui 6 arcanos do tarô, a sua leitura, né? Envolveu 6 arcanos do tarô e mais 6 cartas do baralho cigano. Então a gente não tem um corte, um término aqui, tá? Diante de tudo isso que está sendo dito. Porque isso seria contradizer, inclusive, o tarô, né? E não fazemos isso, tá? Essas cartas estão somando ao que nós já observamos pelo tarô. Beleza? Assim, olha só, o caixão, por exemplo. Ele é muito equivalente ao arcano da morte do tarô. Fala sobre transformação, virada de página, mudança de ciclos na vida. Isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo rola uma energia associada a essa ideia de caixão ou ao arcano da morte do tarô com a gente. Porque a vida está sempre se transformando. O que você vive agora não é igual ao que você vivia há 2 anos atrás, não é igual ao que você vivia há 4 anos atrás. E não vai ser igual ao que você estará vivendo daqui a 2 anos, provavelmente, né? Então isso daqui vai se manifestar o tempo todo, né? Para você. Então não é bom ou ruim. Tudo depende. Depende do que está acontecendo. Nesse caso, depende das cartas que temos aqui, formando esse contexto com o caixão, né? Então nós temos aqui, no rumo da relação de vocês, uma virada de página que eu acho que é interessante porque ela está gerando aqui uma condição de se eliminar energias nocivas do caminho, situações que atrapalham vocês, tá? A sua leitura está trazendo uma força aqui de estabilidade, de segurança emocional. A carta da âncora, então, fala muito sobre vocês conseguirem ficar firmes juntos, se firmarem juntos, uma relação, então, que alcança essa energia estável para se manter, tá? E detalhe, né, gente? A estabilidade já veio para você também no tarô com a sacerdotisa. Então, isso daqui mostra muita estabilidade na sequência da sua relação, no rumo da sua relação.
beleza? Então, a foice que está aqui, ela vem muito na questão de se aparar arestas, de se tirar do caminho que está atrapalhando, para que tudo possa fluir. Olha só, a foice vem a partir também dos aprendizados que esse livro está trazendo entre vocês. O que se está aprendendo com o que acontece, o que se pode aprender, o que um tem a aprender com o outro, o que se aprendeu com os erros. Tudo isso que o livro está ensinando na troca de experiência entre vocês, para se decidir o que vai manter e o que se vai tirar do caminho, onde a foice será usada, tá? Então a gente vê aqui uma questão de coisas ruins saírem da frente, para vocês poderem fluir mais de uma forma mais estável, certo? A raposa está falando aqui sobre a questão de vocês ficarem mais atentos, mais espertos, seguindo juntos, para que um saiba como acertar mais com o outro a partir do momento em que um conhece mais do outro. E o conhecimento está aqui para isso, né? Aí vocês não ficam mais como pessoas no escuro. Como eu devo agir com ele? Como eu devo agir com ela? Aí já existe mais de um conhecimento de causa, tá? E vocês aqui como pessoas mais espertas, sabendo mais do que fazer. A raposa é isso também, né? Então, por exemplo, na questão de palavra-chave, muita gente vê a raposa e vai achar que é coisa ruim, não é, tá? Lembra muito de contexto de leitura e da palavrinha que é o depende, tá? Depende do que você está tratando, depende das cartas que vêm, ok? E olha uma situação muito interessante aqui. O seu tarô fechou com o cavaleiro. E o seu baralho cigano também fecha com o cavaleiro. Ou seja, nós temos aqui muita energia de movimento para sua relação e muita atitude, tá? Então, assim, se o que está pegando, se o problema do seu relacionamento nesse momento é omissão, é falta de atitude, é o ser de luz lá com cara de ovo, bunda no sofá e Netflix, e preguiça, e zona de conforto, e falta de coragem para viver, pensando em rumo da relação, a gente vê isso mudar significativamente aqui, tá? Com o Cavaleiro de Espadas e o Cavaleiro no baralho cigano, a gente tem muito de movimento, muito de atitude, de busca para se viver aquilo que se sente e para fazer valer a pena, tá? Então a gente tem essas questões para você, além do fato aqui da energia de Exu no baralho cigano, trazer também essa movimentação. Então a gente vê uma relação aqui que tem proteção, que tem amparo espiritual, que tem base firme, portanto, né, para se encontrar um caminho onde as coisas aconteçam a dois. Ou seja, eu diria que não é em vão, não é por acaso, de repente, que vocês estão juntos ou que vocês se conheceram. Pensando em rumo da relação, a gente viu muitos elementos aqui para vocês conseguirem se acertar e superar problemas, né? Lições estão pelo caminho aí, sim, é verdade, mas justamente com isso representando aprendizados e não barreiras que serão erguidas entre vocês para afastar um do outro. Aprendizados, né? Para que isso gere mais experiência, para que um saiba como lidar melhor com o outro. E aí a gente recupera até essa parte aqui do tarô que eu te mostrei também, né? Onde vocês realmente têm uma energia legal para se contornar problemas juntos, somando forças. Então, essa é a sequência da sua relação. Aqui vieram também as orientações, né? De como um pode lidar com o outro. E ainda eu somaria o seguinte, olhando para essa carta do caixão aqui. O que é importante entre vocês? Veio agora, né? Então a gente comunica aquilo que veio intuitivamente para ser falado. Não ficar alimentando mágoas, ressentimentos, não ficar guardando motivos para jogar pedra na cara do outro a qualquer momento. Necessário ou necessidade de se esquecer certos assuntos, relevar o que já foi. Portanto, necessidade de perdão, tá? Você não vai conseguir seguir com ele ou seguir com ela, dependendo do que aconteceu, se não houver perdão. Então o caixão vem mostrar muito essa coisa de se colocar uma tampa em cima e esquece, acabou, para se poder seguir.
É importante o quê? Virar uma página. Se você não vira, então uma energia de algo que pode ter sido ruim entre vocês atrapalha uma sequência, tá? Então, essa eu acho que é uma orientação muito importante também, que nos 45 do segundo tempo aqui, intuitivamente eu peguei para te falar. E eu acho que vai ajudar demais algumas pessoas aí. Certas coisas têm que ser esquecidas, relevadas, e aí é termômetro para você também. Você consegue perdoar o que aconteceu ou não? Se você entende que não, vai ser difícil para você seguir nessa relação. Tem caminho aqui para seguir? Sim, mas depende bastante de perdão em alguns casos, tá? E se você entende que não vai dar para perdoar, que foi uma coisa que não tem perdão, então o que será que você ainda vai querer viver aí, né? Se não houver perdão, fica difícil qualquer coisa na vida, né, gente? Com isso sendo bem trabalhado, com isso sendo assimilado, com isso sendo possível, então sim, de fato, vimos uma sequência aí bem interessante a dois, tá? Com bastante possibilidade mesmo. Certo? Então essa foi a sua leitura, me deixa um like aí se você ainda não fez isso e se você curtiu, me conta se a leitura te ajudou, que aspectos foram mais importantes aqui para você e eu desejo mesmo ter ajudado, é sempre o papel que eu procuro cumprir aqui, né? Como tarólogo, como oraculista, clarear caminhos escuros. Esse é o propósito, né? De nós que trabalhamos nessa área, desejo ter atingido com você. Então, muito obrigado pela sua presença, um beijo, um abraço e até a próxima.